Meus irmãos amados e queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida todos os dias. Hoje, na nossa pastoral, eu quero meditar com você no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21, que nos diz o seguinte: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21. Louvado seja o nome do Senhor por sua palavra. Hoje quero tratar com você sobre esse tema. Deus não se deixa enganar. Deus não se deixa enganar por aparências. Deus não se deixa enganar por exterioridades. Deus não se deixa enganar por intenções. Deus conhece o coração. Nesse texto aqui fica claro que Jesus trata a respeito de um assunto importantíssimo para a humanidade e para a sua igreja, o reino dos céus. O que Jesus trata a respeito do reino dos céus? Primeiro, que o reino dos céus existe. Segundo, que é possível entrar no reino dos céus e que Deus preparou o reino para nos levar para lá, para que estejamos com Ele eternamente, louvando o seu nome e o adorando e desfrutando da sua doce presença. E Jesus, ao tratar do reino dos céus, ele diz que há pessoas que entrarão no reino dos céus e há pessoas que nunca entrarão no reino dos céus. Bom, em primeiro lugar, é necessário, para entrar no reino dos céus, é necessário se arrepender dos seus pecados, voltar-se para Deus e receber Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Uma vez feito isso, é necessário que se inicie na minha vida um processo que chama-se santificação. O processo da santificação, ele é mostrado todos os dias, ele é vivido todos os dias e ele precisa ser praticado todos os dias, cada vez melhor e cada vez mais. A gente não pode retroceder, recuar, e a gente não deve também viver uma vida estagnada, uma vida espiritual estagnada. Mas a gente deve progredir na vida espiritual. A santificação não salva, mas o salvo se santifica. É a palavra que a palavra de Deus nos ensina. E Jesus está dizendo nesse texto que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. É impressionante e é frustrante também saber que há no meio cristão, no meio evangélico, no meio que confessa Cristo, pessoas que adoram a Deus da boca para fora. Nas Escrituras nós vamos perceber que há muitas advertências a esse respeito. Uma delas, e creio que uma das mais marcantes, é quando Deus fala a respeito do povo de Israel: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que eu e você não sejamos esse tipo de pessoa que confessa o nome de Jesus da boca para fora, mas que a nossa vida, a nossa fé, prove o contrário. Prove o contrário, que nós somos pessoas lavadas pelo sangue de Jesus, com a vida transformada, com a vida renovada por sua palavra, e que nós estamos na fila para entrar no reino dos céus, quando Jesus Cristo voltar e buscar a sua igreja. Como diz o Evangelho de João, bem-aventurado aquele a quem o seu Senhor, quando voltar, o encontrar fazendo assim. Fazendo assim o quê? Não sendo um cristão nominal, não sendo um cristão da boca para fora, não sendo uma pessoa que apenas diz Senhor, Senhor, que até chama o Jesus Cristo de Senhor, mas se recusa a fazer a sua vontade. E é isso que está claro no texto, está implícito no texto, quando Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que se diz ser cristão, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está
nos céus. Eu quero dizer para você uma coisa: fazer a vontade de Deus não é simples, não é fácil, mas é libertador, mas é recompensador fazer a vontade de Deus. É uma luta, é uma dificuldade muito grande poder fazer a vontade de Deus. Mas quando você faz a vontade de Deus, você é recompensado. Quando você não faz a sua própria vontade em determinadas circunstâncias da vida, situações que a vida te oferece, que a vida te proporciona, mas ainda que isso custe caro, ainda que isso talvez custe a sua própria vida, você decide fazer a vontade de Deus. Nós temos muitos exemplos na Bíblia, mas o principal deles, como eu sempre digo, é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala Jesus no jardim do Getsêmani, e lá no jardim do Getsêmani, Jesus ora ao Senhor, e na sua oração, por 3 vezes, ele pede e ele diz: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice, mas se não, seja feita a tua vontade. Contudo, que seja feita a tua vontade. Que cálice era esse que Jesus estava se referindo? O cálice da salvação. Não o fato de ser pregado numa cruz e morrer, mas o fato de levar sobre ele o pecado da humanidade e ter por algum momento o abandono de Deus, o afastamento de Deus, por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. Tanto que na cruz ele ora: Deus meu, por que me desamparaste? Deus naquele momento havia se afastado de Jesus Cristo por causa do nosso pecado, mas ao mesmo tempo ele estava levando sobre ele o nosso pecado, perdoando o nosso pecado. E é por isso que Jesus, e por tantas outras coisas, que ele diz: apenas aquele que está disposto a fazer e faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ele fez a vontade do Pai, ele foi recompensado e ele está assentado à destra do trono de Deus. Deus tem um lugar reservado para mim e para você na eternidade, desde que nós, de fato, mostremos o nosso cristianismo substancial, mostremos o nosso cristianismo prático ao fazermos a vontade de Deus. Ainda que a vontade de Deus custe caro para nós, porque fazer a vontade de Deus requer renúncia. E Jesus Cristo falou: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A proposta de Jesus é que nós renunciamos a nós mesmos, a nossa própria vida, e tomemos a nossa cruz e o sigamos. Tomar a cruz de Jesus é experimentar escárnio, sofrimento, é experimentar desprezo, menosprezo por parte do mundo. Porém, é experimentar também a glória celestial de estar eternamente com Cristo, e que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a não sermos apenas cristãos da boca para fora, que apenas dizem Senhor, Senhor, mas não tem vida prática no Evangelho, não tem vida prática no cristianismo e sequer se preocupa em fazer a vontade de Deus. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Quero orar com você. Pai querido e santo, muito obrigado pela sua palavra, que a tua palavra encontre guarida no nosso coração e que cada dia, Senhor, eu e meus irmãos aprendamos a ser cristãos verdadeiros, autênticos, que fazem a vontade de Deus, acima de qualquer coisa. Oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, que o Senhor te abençoe poderosamente.